Nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Paulo fala o seguinte: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. E Emmanuel trabalha na lição 125 do livro Fonte Viva, ricamente. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostra enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza, contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando réplitos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor, no entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Quem está acompanhando o estudo dia a dia, tem dia que morde, tem dia que assopra, tem dia que morde, tem dia que assopra, tem dia que exalta e tem dia que vem para corrigenda. Hoje, uma sessão de puxão de orelha em todos nós, porque é muito difícil a gente imaginar uma vida aqui na Terra que não se enquadre pelo menos em algum desses exemplos que Emmanuel veio dizer para a gente. Ele começa dizendo assim para a gente: pô, se você diz que confia realmente em Cristo, pô, confiar em Cristo é a gente aceitar que a gente está no melhor lugar, na melhor família, no melhor corpo, no melhor trabalho, porque na hora que não for mais o conveniente, vai mudar. As coisas mudam e mudam às vezes de maneira brusca e a gente, com medo do novo, com medo do desconhecido, a gente sofre por conta disso. Entra às vezes até em processo depressivo sem perceber o que está vindo para frente. A gente tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo maravilhoso, que ele fala a verdadeira desgraça. Tem muita gente que vê a verdadeira desgraça, acha que a desgraça está, como diz Emmanuel aqui, nos nossos caprichos que não foram satisfeitos imediatamente. E o objetivo, o fundo moral do texto é dizer para a gente: olha, vamos procurar observar o seguinte, vocês vão chamar de desgraça mesmo, não no acontecimento, mas nos efeitos que eles vão provocar lá na frente. Então ele vem falando assim: poxa, às vezes tem uma tempestade que pode vir, às vezes destruindo tudo, causando enchente, mas está limpando a atmosfera, está levando aqueles miasmas, aquelas impurezas, e está preparando o ambiente futuro. Daqui a pouco você vai ver que, na verdade, aquilo foi bom ter acontecido. É interessante, né, que a gente viveu um período de isolamento total em muitos lugares, e muitos lugares perceberam que, quando o homem parou de atingir a natureza se mostrou maravilhosa como era, se refez, se recriou, e os mares ficaram mais limpos, os rios ficaram mais limpos, e até alguns peixes, alguns pássaros que estavam sumidos resolveram dar o ar da graça. Quer dizer, então a gente fica pensando assim: o que é a desgraça de verdade? A desgraça de verdade é quando estiver acontecendo alguma coisa com a gente pensar o que isso está trazendo lá para o futuro, né? E muitas das vezes a gente vai perceber assim: pô, sempre está trazendo coisas boas, e a gente que, por conta da nossa rebeldia, a nossa falta de compreensão, a gente não está percebendo. Então ele vem falar aqui para a gente: a gente diz que confia em Jesus, mas vê alguém que discorda do nosso ponto de vista, quer crescer para cima daquela pessoa, ou querendo convencer de que ela está errada, né? Ou a maior doença do século XXI nesse momento é não tolerar pessoas que têm um ponto de vista diferente do seu. E que as pessoas estão perdendo até a classe, estão perdendo o bom senso, estão partindo imediatamente para a agressão física ou outras formas de agressão. Isso é lamentável. Eu estava participando de um grupo de WhatsApp recentemente, quando uma pessoa deu a sua opinião, que é uma opinião radical,
sobre um determinado tema, e veio uma outra trazendo a opinião que é contrária, e quando ela terminou de dar a opinião contrária, ela simplesmente saiu do grupo. E eu fiz esse comentário, falei, gente, espera aí, mas que doença é essa que está pegando todo mundo aí, que a gente esqueceu que as grandes ideias nascem desses debates, que é normal quando uma pessoa está passando por crise ela se exaltar, então às vezes ela pode falar coisa que não deve também, mas porque está passando um momento de crise, isso é normal. E que coisa é essa? Eu falei assim, ó, é uma pena ela ter saído, porque eu concordo com o ponto de vista dela. Mas aqui a minha opinião é só mais uma opinião, e tenho certeza que pegando todas essas opiniões a gente vai chegar numa ideia interessante para a coletividade, para todo mundo que está ali naquele grupo, que é um grupo de trabalho, um grupo específico que eu estou falando. Então, quer dizer, a gente vê que a pessoa, né, tem um ponto de vista diferente do nosso, a gente demonstra enorme pobreza de compreensão, desagrado e censura. Declaras aceitar o Evangelho, mas se o Senhor te pede algum sacrifício que é compatível com a gente fica... exibe incontestável carência de cooperação. Já percebeu que a gente está no lugar certo na hora certa também? Tem gente que vem falar para mim assim, ó, poxa, agora minha mãe ficou doente. Pô, que bom, cara. Você estava perto dela, você está sendo um instrumento de Deus para cuidar dela. Ah, mas eu não estou podendo mais fazer o que eu fazia antes. Não, mas foi o que Deus te pediu agora para fazer, ué. Que bom que ela colocou, poxa, se colocasse para mim, meu filho, uma pessoa que me ama do meu lado no momento que eu estou em dificuldade, eu vou agradecer a Deus por isso. Mas no primeiro momento a gente reclama. Aí depois vem o outro ponto, ele fala aqui pra gente, né? A gente procura, diz que está procurando a verdade celeste, mas se não for do jeito que eu quero, eu demonstro lastimável miséria de paciência e esperança. E, gente, o jeito que eu quero é a minha zona de conforto, que a maioria das vezes não me leva mais a ponto nenhum de evolução. Então tem que mexer naquilo que está precisando de reforma. É a mesma coisa que eles quebra-cabeça, né? Se eu terminei isso aqui, beleza, isso aqui conclui, tem que terminar isso aqui agora, tem que terminar isso aqui agora. Eu posso me contentar, ficar só admirando aquele ali, que está pronto, falar, olha como é que ficou bonito, e deixar os outros de lado. Mas uma hora, quando se trata de evolução, se trata de vida espiritual, uma hora eu vou ter que olhar para os outros também, e a gente vai decidir se a gente faz isso agora, se a gente descansa um pouquinho para pegar energia de novo, para poder continuar, ou não. Né? E a Emmanuel faz 3 perguntinhas simples, 4 perguntinhas simples. Acende a luz quem permanece na treva? O que vocês acham? Nós daremos testemunho de obediência exaltando a revolta? Será que a gente vai ensinar celeridade para alguém se a gente se mostrar desesperado? Ou então, glória do amor cultivando o ódio? Quer dizer, ele dá um puxão de orelha na gente hoje. Porque, gente, não fiquem decepcionados com esse texto, porque eu também li isso aqui, eu já sei onde eu me enquadro aqui. Né? A gente evita falar para preservar, né? Mas ele sabe onde eu me enquadro aqui. Mas ele veio falar para a gente, a palavra do Cristo não está convidando a gente para ficar na fraqueza, na lamentação, não. Né? A gente está sendo convidado a, como diz aqui, ricamente, que a palavra do Cristo habite ricamente, para que a gente comece a compreender as mensagens que a vida traz para a gente, as oportunidades de crescimento que a gente está tendo o tempo todo, com tudo que está acontecendo, seja na posição de subserviência, de subalterno, até na posição de autoridade. A gente está tendo oportunidade o tempo todo. As pessoas, depois que chegam à posição de autoridade, agora é o momento... Não, tem mais responsabilidade do que o outro agora. Porque agora você tem a tutela de algumas pessoas, de alguns temperamentos, de alguns momentos emocionais dos outros seres que estão subordinados a você. E a gente pode ser para-raio aí de problemas graves. Uma coisa que você faz com o subalterno seu, de repente ele vai levar para a família dele, pode levar a família dele em desgraça, mas uma coisa de bom que você faça aqui, ele pode também estar proporcionando a felicidade dos entes queridos que moram com eles. Então, quando a gente começa a descobrir essas informações, por isso a gente precisa de estudo diário. Por isso que a ordem é vigiai e orai. Relaxa um pouquinho, a gente fica entregue aos nossos instintos, começa a tomar esses caminhos que a Emmanuel falou aqui agora. Agora a gente começa a ler todo dia está participando de estudos, como esse, como outros, a gente está fortalecendo a gente mesmo para ficar firme no nosso Senhor Jesus Cristo.